Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 32. Nós vamos ler alguns versículos deste Salmo e dando, queridos, continuidade aqui neste mês da família, o tema Minha Família Segundo o Coração de Deus. Amém? Todo mês nós estamos falando na escola bíblica dominical, falando nos cultos à noite. Foi por essa razão que domingo passado eu falei com o pastor para trazer, porque eu já tinha preparado para pregar sobre o Salmo 23. Eu fiz toda uma programação aqui para Ceilândia, para esse mês. Estamos associados com o Ministério Oikos, que tem divulgado amplamente esse trabalho de família. E aí o pastor achou ótimo, porque ele tinha aquela mensagem, foi poderosa para as nossas vidas, né? Realmente Deus assim nos ensinou muito. Falamos aqui sobre a família que é segundo o coração de Deus, ela é preparada para derrubar os gigantes. E nós profetizamos isso para a sua vida. Falamos aqui que a família que é segundo o coração de Deus, ela sabe agir nos momentos de dificuldades. Amém? Lembram daquela mensagem que nós pregamos à noite? Hoje pela manhã, domingo passado, aliás, o pastor falou: família segundo o coração de Deus tem o Senhor como seu pastor. Hoje pela manhã, o irmão Carlinhos deu uma aula poderosa aqui. Deus falou muito comigo. Uma família segundo o coração de Deus busca a presença de Deus. Foi muito forte. E hoje à noite nós vamos falar aqui no Salmo 32. Uma família segundo o coração de Deus reconhece os seus erros e se quebranta. Queridos, nós temos um compromisso com o Senhor de ministrarmos a palavra de Deus. Amém? Qualquer semelhança, qualquer coincidência é revelação dos céus. Amém? Eu estou no altar do Senhor. Então vamos nos desarmar. Amém? Nós vamos falar aqui sobre uma situação de Davi, uma situação de pecado. Então vamos nos desarmar, vamos deixar as nossas pedras de lado e vamos receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Uma vez uma irmã falou comigo: pastora, quando eu vou para a casa do Senhor, eu sempre pego aquela palavra como uma revelação para a minha vida. E a nossa postura deve ser essa. Amém, queridos? Hoje eu estava aqui assistindo a aula do irmão e assim, foram coisas que eu fui anotando, né? Coisas que eu fui anotando, eu fui recebendo algo poderoso. Então vamos fazer isso, que nós vamos crescer. Nós vamos ser edificados pelo Senhor, nós vamos aprender muito do Senhor. Amém? Então diz o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Aleluia! Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Só até aqui. Aleluia, Pai, muito obrigada por tua palavra. O Senhor é o Deus que nos guia, o Senhor é o Deus que nos protege.
E nesta noite nós queremos receber essa palavra para as nossas famílias como algo poderoso. Porque aonde, Senhor, houver uma barreira por falta de perdão nos relacionamentos, que o Teu Espírito trate disso, entre marido, esposa, irmãos, pais e filhos, entre a parentela. Que hoje, Senhor, algo grande do Senhor aconteça no nosso meio. Urabaxobai. Aleluias. Que algo poderoso dos céus seja entregue às famílias, Pai. Labaxorei candarai blastererá siandranai. Tu és grande. Tu és grande, nós damos ordem a Satanás e seus demônios que fiquem fora do arraial do povo de Deus. Na autoridade do nome de Jesus, declaramos separação entre luz e trevas e pedimos, Senhor, edifica as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Você já viu aquele ditado que dizem por aí que errar é humano? Quantos ouviram? A gente ouve, né, falar isso. E verdadeiramente, irmãos, lá em Gênesis 3, nós encontramos a origem do erro das pessoas, né, do pecado. E foi assim, o pecado entrou no mundo pela desobediência. E aqui nós lemos um salmo que faz parte dos salmos penitenciais. São mais ou menos uns 5 ou 6 salmos nesse sentido de pedido de perdão. Alguns eruditos dizem que este Salmo 32, ele tem a ver com o ocorrido com Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 11, que nós vamos meditar um pouco na situação que aconteceu com Davi. O fato é que os erros acontecem dentro das famílias e que, se não forem corrigidos, situações vão crescendo. E como ontem o pastor estava pregando aqui, eu falei, meu Deus do céu, ele deu assim uma introdução muito boa para a mensagem de hoje. São situações que vão ficando, que vão gerando um esfriamento, um isolamento, e situações que podem ser resolvidas, irmãos, com o arrependimento, com o reconhecimento do erro, do pecado, e a busca por uma restauração. E nós sabemos que nessa questão de se pedir perdão, se houver algum sentimento de orgulho, alguma coisa assim, é muito difícil acontecer. Então, os lares, nas famílias, realmente começam muitas brigas, muitas dificuldades por falta de arrependimento, por reconhecimento que uma parte tem que se render e tem que pedir perdão. E essa questão de se render, muitas vezes, também se torna difícil, porque, principalmente para os homens, nessa questão de se render, acham que estão perdendo a autoridade. Não é isso. A verdade é que, para se render, tem que ser muito homem mesmo, né? Para se render quando está errado. E a mulher também tem que ser muito crente, tem que ser muito de Deus, tem que ter muita unção para reconhecer, olha, eu errei, fiz, sem aquela coisa da máscara que a gente viu ontem aqui, muito tremendo, né? Sem máscara, abrindo o coração. Por quê? Irmãos, Davi, a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. E nós encontramos na palavra de Deus vários homens tremendos. Abraão foi tremendo na fé, né? José foi tremendo na fidelidade a Deus. Elias foi um profeta de Deus tremendo. E por aí, muitos outros personagens. E todos eles tiveram problemas. Todos eles falharam em algum momento da vida. Então
não existe pessoas que mesmo que aceitaram a Cristo, que em algum momento dos seus relacionamentos ou em família, que elas sejam 100% e que não falham, não existe. Principalmente quando, ontem nós vimos muito bem isso explicado aqui, pessoas que vêm de histórias diferentes, né? E aí vai crescendo com o tempo, o relacionamento, algumas coisas que vão se desgastando e que a única solução é o perdão, para que essas coisas não fiquem, para que aquelas barreiras, elas não fiquem no relacionamento. Então, eu quero compartilhar aqui um pouquinho, né, da história de como aconteceu com Davi, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E eu já quero declarar que nenhum de nós vamos cair, amém? Nenhum de nós. Desde o início da igreja, eu tenho pedido ao Senhor para que nos guarde dos escândalos. Guarde os pastores dos escândalos. Principalmente nesses dias em que nós temos visto que tem se tornado um pouco comum, infelizmente, né, alguns líderes de se divorciarem e casarem novamente, líderes que já estão no ministério, que tinham um ministério de família. Então, isso faz parte também de um dos sinais da vinda do Senhor, onde a palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens se casariam e dariam-se em casamento. Então, este salmo que nós lemos, ele tem a referência dele lá em Romanos, no capítulo 4, versículos 6 a 8, que diz assim: assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Amém? Então ele fala aqui do pecado, ele fala aqui da transgressão e ele fala aqui da iniquidade. Se você quiser saber um pouquinho mais, na mensagem de ontem o pastor falou. Quantos lembram? E a gente vai disponibilizar para a igreja. Mas nós sabemos que o pecado é você errar o alvo. Então, a pessoa, e a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Se alguém pecar, então não é algo que a pessoa, ela acorda deliberadamente, hoje eu vou pecar. Mas a transgressão, sim, a pessoa já sabe, por exemplo, que o adultério, ele é um pecado que afronta a santidade de Deus. Deus, ele abomina na sua palavra. A Bíblia diz que Deus, ele odeia o divórcio. A Bíblia fala que o adúltero, o que ele tem, o que ele constrói, ele vai perder tudo, né? Então, a Bíblia fala muito, Provérbios 5, 6, 7, fala muito sobre essa questão. Então, a pessoa, ela faz consciente. É aquele que está lá na internet pecando também conscientemente. Esse aí é a transgressão. É a transgressão. Já passou para um nível, ele já passou do limite. Ele continua fazendo aquilo que é errado. E a iniquidade já é algo mais profundo, que tem a ver com a hereditariedade. São pecados que são repetidos e que está ali dentro da pessoa, que vai crescendo como uma raiz. É uma planta que vai crescendo e fica aquela raiz de iniquidade dentro da pessoa. A pessoa não tem mais temor de nada e faz mesmo e não consegue se libertar, porque já tem uma raiz lá dentro. Então essa pessoa, ela tem que orar, se arrepender, pedir perdão a Deus, buscar ao Senhor e principalmente buscar ajuda. Confessando, como a Bíblia diz, confessar os vossos pecados uns aos outros para serem curados. E aí, com essa raiz de iniquidade, a pessoa busca ajuda para que uma pessoa madura, uma pessoa conselheira possa ajudar. O que nós vemos, foi falado muito ontem aqui também, é que muitas coisas, irmãos, acontecem dentro dos lares que as pessoas não imaginam.
que acontece. E na igreja, né, todo mundo está na bênção, glória a Deus, aleluia. Mas em casa, as situações são ocultas, porque pessoas ainda não estão totalmente livres dessa raiz da iniquidade. E são pessoas que transgridem mesmo. Sabe que aquilo não faz bem e continua fazendo, né? Mas nessa noite nós vamos ver que um personagem, como eu disse, Davi, que passou por isso tudo. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi levantado, ungido pelo próprio Senhor, um adorador. Deus encontrou Davi, um adorador. E passou por tudo isso. E dentro dele, ele reconheceu o pecado, ele reconheceu a transgressão e ele reconheceu a iniquidade. Mas no salmo que nós lemos, ele disse: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Aleluia! Aleluia! Então tem esperança para todos nós. Amém? Graças a Deus por isso. Ainda mais no tempo que nós vivemos, o tempo da graça. Tem a graça de Deus, que é o Espírito habitando dentro de nós, nos capacitando a vencermos as lutas diárias. Amém? E Ele está trabalhando aqui hoje, porque se tiver alguma coisa para consertar em família, esse dia é propício, Deus marcou essa noite para isso. Então, como eu disse, segundo os eruditos, realmente o Salmo 32, ele foi escrito por conta dessa situação que aconteceu com Davi e que nós vamos relembrar aqui, porque eu sei que todos os irmãos já leram essa passagem, que está em 2 Samuel capítulo 11. E eu já vi que vou ter que correr aqui. O tempo, por mais que a gente tente, o reloginho ali, ele é... Então nós vamos ver aqui, irmãos, alguns pontos. 2 Samuel 11, a ocasião do pecado. Qual foi a ocasião do pecado? E com esses pontos aqui, nós podemos, queridos, tomar para as nossas vidas, a fim de nós vigiarmos, cuidarmos, amém? Então, olha só, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, Davi tinha guerreado, estava bem, passou um tempo. No tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe. Então, ele já tinha descansado. O que aconteceu? Ele se descuidou. Ao invés dele ir junto com Joabe, que era o capitão do seu exército, era o homem de confiança, ele envia Joabe e o que acontece? Ele ficou em casa, ficou tranquilo em casa. Ele tinha que pegar junto, amém? Então, os membros da família têm que pegar junto. Muitas vezes a esposa confia só no esposo, ou reclama porque o esposo não pega junto e tal. Não, é todo mundo. Se um não pega, vai orando. Amém? Vai orando, sem cobrança, sem nada, fala com Deus. Eu vou contar um testemunho aqui que aconteceu aqui na Semear, para quem crê, né? Numa sexta-feira nós estávamos orando aqui e uma irmã com a visão aberta viu um anjo passando de fila em fila e falando no ouvido de cada um de nós. E ela ficou assim muito impactada. Imagina, irmão, você está aqui e está vendo, né? Glória a Deus. E aí, quando ele chegou nessa irmã, falou para ela assim: olha, o segredo é orar. Fala para quem está do seu lado. O segredo é orar. Olha só, se descuidou, não descuide da sua família. Amém? Não vamos nos descuidar. Às vezes a pessoa se converte e já quer que aquela pessoa já tenha crescido o suficiente. Não descuida, continua orando. Amém? Segundo lugar, a preguiça. A preguiça de Davi. Enviou seus servos com ele a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi levantou do seu leito.
Olha aí. À tarde, dormindo ou descansando. Então, irmãos, nessa jornada com a nossa família, nós temos que batalhar. Jesus disse: meu pai trabalha, eu também trabalho. Vai chegar o dia em que ninguém pode fazer mais nada. Então, nessa questão, nós não podemos ficar com preguiça. Preguiça de orar, preguiça de buscar, preguiça de ler Bíblia, de jejuar. Tudo isso é proteção para a nossa família. Aleluia? Então, olha a ocasião do pecado. O que levou Davi? Descuido no dever dele, que ele deveria estar na guerra, dormindo com preguiça. E nós vamos ver aqui o olhar descontrolado. Não é só homem que tem olhar descontrolado, não. Mulher também tem. Né? A questão do olhar é terrível. Estava vindo aqui de Águas Claras agora para vir para o culto. E passando um casal, assim, na minha frente. E o outro estava no carro, lá no estacionamento. O casal passou, a mulher estava com uma roupa, assim, meio sensual. O cara que estava no estacionamento lá, ele ficou. E a mulher indo para o parque, enquanto não sumiu das vistas dele, ele não parou de olhar. Que coisa feia. Davi fez isso. Um homem segundo o coração de Deus. Então, olha aqui. E aconteceu a hora da tarde, Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço, né? Ocioso, né? Não tinha o que fazer, os outros estavam guerreando e ele estava lá. Olha os passos para o pecado, irmãos. Andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. Davi, ele tinha mudado há pouco tempo para ali. E a sua casa era numa colina, ficava no lugar mais alto. O que acontece? Os lugares das pessoas, naquele tempo de tomar banho, eles no pátio da casa tinha um tanque, um balde, sei lá. E as pessoas entravam ali e tomavam seu banho, faziam sua higiene. Pegava aquela água lá para tomar banho. Davi, ele estava numa posição privilegiada, sem fazer nada. Quando ele olha, ele viu o quintal lá, de Batseba. E aí ele viu, ficou olhando. E aí, irmãos, nós vamos para os passos do pecado. A ocasião foram essas 3 que eu falei para os irmãos, os passos. Ele viu, ele desejou e ele indagou quem era. Na hora que ele viu, ele mandou os seus servos irem lá para saber quem era aquela mulher. Ele ficou apaixonado pela mulher de primeira vista, porque a Bíblia diz que ela era muito bonita, né? Formosa, está escrito aqui. E era esta mulher formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? Urias, nós vamos ver aqui nesse texto, que era um servo de Davi, fiel. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. Começa com uma coisa pequena. Começa com um olhar. É inevitável nós deixarmos de ver determinadas coisas, não é assim? Tem coisa que nós não tem como você não ver, mas o problema é permanecer com o olhar fixo. Davi, eu imagino que ele olhou com aquele olho de peixe morto, desejando e cobiçando a mulher alheia. Olha o tanto de pecado. Se a gente for numerar aqui a quantidade de pecado, ele não se contentou só em saber quem era, ele mandou trazer a mulher. Ele mandou trazer a mulher, e a Bíblia diz aqui que ele já se deitou com ela. Resultado, a mulher ficou grávida. Olha que coisa, você vai ler. A mulher concebeu e enviou e fez-lo saber a Davi. E disse: pejada estou grávida.
Então um abismo chama outro abismo. Quantas pessoas destruíram as suas vidas com uma gravidez indesejada, por um momento, por um impulso, e isso pode acontecer com qualquer pessoa. A questão é nós sabermos que tem um caminho para uma restauração. E esse caminho, irmãos, começa com o reconhecimento do pecado, arrependimento e o pedido de perdão. Se não existir o reconhecimento do pecado, se não houver o arrependimento e não houver o conserto, o pedido de perdão, não tem a restauração do Senhor. Amém? Foi isso que aconteceu aqui com Davi. Então, nas famílias, esses passos devem ser dados. Amém? Então, a melhor forma que eu penso que deve acontecer entre marido e mulher é ter coragem, um de perguntar para o outro o que ele está fazendo ou que ela está fazendo que não agrada. Eu já pedi, eu falei para o meu esposo, Carlos Humberto, escreve aí, ó, tudo que eu faço que você não gosta, para ver. De repente você está fazendo uma coisa que a pessoa não está gostando, está achando ruim. É melhor falar, irmãos. A pessoa passa a vida toda vivendo com outro e não fala. Não é verdade? E quando vai falar, não tem aquele confronto, não tem aquele diálogo. Ah, deixa para lá. Não é deixa para lá, o diabo pega. E a barreira vai crescendo. Satanás vai colocando um muro. Cada dia ele coloca um tijolo. Cada dia ele coloca cimento, cada dia ele coloca tijolo. E aquele muro de separação vai só crescendo. Entre marido e mulher, entre pais e filhos. Amém? Então, olha o agravamento do pecado. Davi, aqui, ele já tinha por volta de 50 anos. Veja bem, irmãos, eu vejo assim, muitas pessoas, quando vão chegando numa idade, amadurecendo mais um pouco, muitas mulheres, elas querem ser mocinhas, elas querem andar com roupinhas assim, de adolescentes, mas tem homem também, para se autofirmar. Você vê, né, a gente vê muito, aquele senhor já com a cabeça branca, e aí ele fica desesperado, começa a querer se bombar, vai para as academias, começa a usar camisetinha, aqueles shortinhos, um espírito de sensualidade, sai correndo na rua sem camisa, querendo mostrar, ou anda com as camisas assim abertas, com aqueles... sensualidade. A pessoa começa a entrar, a mulher na menopausa, o homem na andropausa, e aí começa a querer, e é nesse momento que é perigoso. Aqui, ó, Davi. Ele tinha um harém, Davi tinha muitas mulheres, irmãos. Ele tinha muitas mulheres. Ele foi cobiçar uma mulher que era esposa, ele sabia, disseram para ele, é a esposa. Ele sabia da lei, que se houvesse adultério, que a pessoa teria que ser apedrejada. Agora a mulher foi porque o rei mandou chamar. Porque eu fiquei pensando, eu meditei nesse texto, eu falei assim, e as pessoas, os estudiosos, alguns andam para esse lado. Por que ela estava tomando banho naquele lugar? Tem uma explicação. Mas e por que ela não gritou quando ele já foi atacando? Porque José, ele se saiu bem. A mulher de Potifar agarrou José, ele deixou ela ficar com a roupa, com a capa e saiu correndo. Mas essa mulher não. Olha o que dizia a lei, Deuteronômio 22, 24. Diz assim, Deuteronômio 22, 24. Por que ela não gritou socorro quando o rei, né? Não. Olha só, trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. Isso aqui é a lei, era a lei para quando fosse encontrado um casal em adultério. Então tragam à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade. Deus até orientou, se tiver uma situação dessa, grita.
Mas ela não gritou, né? Eu não sei se ela gostou, eu não sei se ela foi um encantamento, uma feitiçaria, porque na sedução tem um espírito de feitiçaria. A pessoa fica cega. Aí olha aqui, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim exterminarás o mal do meio de ti. Irmãos, Deus, Ele não aceita o mal, o pecado, a transgressão, a iniquidade em nosso meio, principalmente em nossa família. Deus manda exterminar. Tem que tirar, irmãos. Amém? Tem que ser tirado. O Senhor ordena aqui. Então, Davi, o que ele fez? Não vai dar para a gente ler o texto todo, porque continua aqui no capítulo 11 e capítulo 12. Davi, o que ele fez? Quando a mulher disse, olha, estou grávida, ele manda chamar Joabe, manda Joabe trazer todo o povo e trazer Urias. Ele pensou assim, bom, Urias vem da guerra, vai para casa, vai se deitar com a sua mulher, então ele não vai saber se ela vai entender que o filho é dele. Só que Davi não contava com a fidelidade de Urias, embora Urias fosse um estrangeiro, mas que a lei permitia aqueles estrangeiros que circuncidassem, que estivessem ali e aceitassem Deus como o Senhor deles, eles poderiam estar no meio do povo, e era casado com Batseba. Então, Davi manda chamar Urias. Urias chega e fica lá na porta de Davi. Davi manda ele ir para casa, ele não vai, ele dorme lá na porta, guardando, porque a arca estava na cidade. Então ele chegou de uma guerra, cansado, tinha todo o direito de desfrutar do descanso e do aconchego da sua casa, da sua esposa. Ele fez diferente de Davi. E não ficou ali, não foi para a sua casa. No outro dia fizeram saber a Davi. Davi, o homem, não foi não, ficou aí. Aí ele chama Urias, ele tenta embriagar Urias para que Urias vá para casa, ele não foi. E aí, irmãos, como a palavra de Deus fala, né, que um abismo chama outro abismo, ele começou com a simples negligência de não acompanhar o povo, o seu povo, de não cuidar dos seus guerreiros, dos seus exércitos. Depois ele ficou andando ocioso. Depois foi olhar o que não era da conta dele. Depois cobiçou. Foi para a prática do pecado. E aí ele começa então a arquitetar para matar Urias. Quando na terceira tentativa, que Davi viu que Urias realmente não foi para a sua casa, por conta da sua fidelidade, Davi então manda uma carta, escreve uma carta para Joabe e entrega nas mãos de Urias. Olha, irmãos, como que uma pessoa traidora, a que nível a pessoa chega? Porque ele mandou uma carta para Joabe, dizendo o seguinte: Joabe, é o seguinte, você vai pegar Urias, vai colocar numa situação de risco, com poucas pessoas. Quando ele chegar diante dos inimigos, você tira os outros e deixa ele lutar sozinho para que ele morra. Ele escreveu a carta, entregou nas mãos de Urias. Urias estava levando ali, a sentença de morte dele, feita por alguém que ele estava servindo. Irmãos, o diabo é sujo. Foi uma portinha. É uma portinha que Satanás entra para destruir as famílias. A serpente, ela é astuta. Ela trabalha com tranquilidade. O diabo, ele sabe. Pensa que não foi uma vez só que Satanás jogou na mente de Eva que ela deveria comer a fruta, não.
foi com o tempo, cada dia, ali, ó, jogando as insinuações. E é assim. Tem muitos casamentos destruídos porque as coisas vão acontecendo aos poucos. Eu já falei aqui da questão das amizades com o sexo oposto, das caronas, das conversinhas, das confidências. E muitas vezes, essa falta de cuidado, de não contar, tem muita mulher casada, irmãos, que são extremamente sensuais e gostam, casadas, gostam quando o sexo oposto na rua olha ou dá uma cantada. Tem mulher casada sim. Então, um tem que proteger o outro. Um tem que proteger o outro. Amém? Tem que proteger e tem que falar. Tem que chegar e falar, eu estou vivendo uma situação assim, ora por mim, vamos orar e tal. Esse é o caminho. Amém? E nós vemos aqui. Então, o que aconteceu? Urias foi, Joabe fez do jeitinho que Davi mandou, ele era o rei. Já estava ali, olha, pecou, transgrediu e a iniquidade foi crescendo dentro dele. Irmãos, ele arquitetou matar uma pessoa amiga. Derramou sangue inocente. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E o que aconteceu? Não foi só um que morreu. Porque Joabe mandou Urias, e ainda foram alguns soldados, poucos. E quando os inimigos vieram, mataram todos. Então foi muito sangue derramado. Sangue inocente derramado por uma cilada que Davi preparou. Então, irmãos, o pecado se agravou. Davi, ele não pensou na reputação de Batseba. Ele não pensou. Muitas vezes, as pessoas pecam deliberadamente e não pensam na reputação da outra, do nome, da família. Não é verdade? Ele não pensou, né? Ele, como rei, ele tinha o dever de dar exemplo. Nós, família, principalmente, nós, povo de Deus, nós temos o dever, irmãos, de dar exemplo. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Precisamos dar exemplo, amém? Então, Davi, ele errou e ficou um tempo sem se arrepender. Ficou na dele. Deus estava vendo tudo. Porque o Senhor vê todas as coisas, amém? Então, em família segundo o coração de Deus, os membros da família devem entender que o perdão é uma bênção de Deus. Amém? Quando nós entendemos isso, irmãos, fica mais fácil consertar aquilo que porventura estiver errado. Amém? Então, Deus viu, esperou um tempo, Davi ficou um tempo sem se arrepender, aí Deus vai e envia Natã, o profeta, até Davi, e ele chega com uma parábola, né? E conta uma parábola. Ele diz, olha, tinha dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ele havia crescido com eles, seus filhos igualmente. No seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. Vindo um viajante, o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Então ele contou uma parábola,
mostrando o que ele tinha feito com Urias, o que ele tinha feito com aquela família. E Davi, olha como ele estava tão cego, irmãos. O pecado, ele cega. A obstinação cega. Sansão, ele ficou cego. Uma pessoa que entra em transgressão e deixa se tornar uma raiz de iniquidade, aquele pecado dentro dela, aquelas transgressões, elas se tornam brinquedos de Satanás. Foi isso que aconteceu com Sansão. Os inimigos furaram os olhos de Sansão, cegaram Sansão e ficavam brincando com Sansão. Mas existe o caminho do perdão, o reconhecimento, o arrependimento, são recursos do céu para a nossa vida, irmãos. Amém? Então aqui, Davi já deu a sentença. Ele disse, olha, esse homem é digno de morte. E aí, Natan vai e diz assim, você é esse homem. Tem uma hora, irmãos, que o Senhor levanta um profeta, levanta alguém, levanta uma palavra para nos chamar a atenção. Para que esse caminho, eu estava andando aqui com Deus, estou andando com Deus e de repente eu viro e saio lá do oposto e vou andando, vou olhando e vou me afastando, e chega uma hora que Deus usa uma palavra e me chama a atenção, para que eu faça o quê? Para que eu me arrependa, eu reconheça, meu Deus, eu estou descendo cada vez mais na minha vida espiritual, a minha família está perdendo, o meu lar está perdendo, e aí o Senhor chama a nossa atenção, nós devemos nos arrepender, voltar, isso aqui é arrependimento, voltar, mudança de vida, mudança de caminho e voltar para o caminho certo, amém? Foi isso que aconteceu. E aí Deus deu uma sentença, porque todo pecado tem uma consequência. Deus deu, depois você vai ler, eu não vou estender nisso. Mas tem algo aqui, irmãos, interessante. Nós sabemos que os nomes de Deus falam daquilo que Deus se manifesta. Quando Deus diz, olha, eu sou Jeová Nissi, a tua bandeira, significa Deus se manifestando como vitória em nossas vidas. Quando ele se revela na palavra, eu sou Jeová Tzidkenu, a justiça nossa, sua. Então, como nós vimos domingo passado aqui, Jeová Roi, ele é o nosso pastor, nada nos falta, amém? E aqui Deus se revela como Jeová Maque. O que é isso? Olha aqui, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Deus se revela aqui como Jeová Maque, o Senhor que corrige e o Senhor que disciplina. Isso é maravilhoso para nós, para a nossa vida espiritual, para a nossa família, para a igreja do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus que corrige. Deus corrigiu, ele se revelou aqui como Jeová Maque, o Deus que corrige. Foi o mesmo nome que ele se revelou para Ezequias. Ezequias, põe ordem em tua casa, porque senão tu morrerás. Amém? Então, diante dessa palavra, dessa revelação poderosa do Senhor, é que Davi, então, reconhece o seu pecado e faz esse pedido de perdão, e nós encontramos também lá no Salmo 51, que eles atribuem também essa oração para essa situação aqui. Então, quais são as lições, queridos, que nós podemos extrair na vida de Davi, nesse episódio, e trazendo para a nossa família, uma família segundo o coração de Deus? Primeiro, eu já disse, nós precisamos entender que o perdão é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Que todo arrependimento e toda confissão são seguidas de bênçãos. Amém? Aleluia.
Em segundo, famílias, segundo o coração de Deus, elas precisam ter coragem de admitir a verdade sobre os fatos. Isso foi falado muito ontem aqui. Então, Davi precisava entender que ele tinha ultrapassado todos os limites. O terceiro ponto é que família, segundo o coração de Deus, experimenta de Deus uma graça toda especial. Ainda bem que eu estou concluindo. Então, queridos, lições para as nossas vidas hoje. Eu preciso conhecer os meus limites. Amém? Cada um de nós aqui conhece até onde pode ir. Cada um conhece os limites na sua família. E se não conhece, ora, porque Deus mostra. Não subestime o poder do olhar. Guarde os casados. Guarde o seu olhar apaixonado para o seu cônjuge. Amém? Cuidado com o isolamento. Deixe a sua caixa de segredos vazia para o seu esposo, para a sua esposa. Tem uma caixinha de segredo que o outro lá sabe, o colega de trabalho sabe, a amiga sabe. Não. Deixa vazia, mostra, conta, ora. E o quarto, dê um basta em qualquer reação química. É a hora da decisão. Segundo os químicos, para que não haja reação, um elemento tem que ser tirado. Amém? Então, tira um elemento, sai fora, faz como José. Amém? Então, nós aprendemos essas lições aqui. E, irmãos, Martin Luther King, ele disse o seguinte, que sem confronto, a fé não progride. É necessário confronto, é necessário enfrentar, para que haja o crescimento, para que a fé cresça. Amém? Então, essa repreensão aqui de Natã iniciou um processo de confissão na vida de Davi. Olha que coisa tremenda. Não é bom isso? Não é bom a gente saber disso? Não é bom, igual nós assistimos a aula aqui hoje pela manhã, e nos ensinamentos, nós aplicamos para a nossa vida, para um crescimento, e a fé cresce. Isso é tremendo, irmãos. Então, sem o confronto, a nossa fé fica estagnada, nós não crescemos. Amém? Então, hoje, diante dessa palavra, eu aqui estou representando um Natã. Amém? Estou representando um Natã para a minha vida, para a sua vida, para as famílias. Para quê? Para que haja, irmãos, a confissão, para que haja o reconhecimento, o arrependimento e a confissão. Por quê? Enquanto se guarda em silêncio o pecado, a pessoa vai morrendo, vai adoecendo. Davi disse, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Isso significa que a enfermidade estava tomando de conta de Davi, porque ele não confessava o pecado, ele foi guardando, e a pessoa vai morrendo aos poucos. Vai guardando, ela começa a adoecer, ela começa a morrer. E aí ele foi e decidiu confessar, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Ele não encobriu. Ele disse para Deus, olha, eu vou confessar as minhas transgressões. E aí vem, irmãos, a graça de Deus. A graça. E tu perdoastes a maldade do meu pecado. Aleluia. Aí ele diz, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Isaías 55:6 diz, nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar.
invocar enquanto Ele está perto. O dia é hoje. O dia é hoje, a hora é agora. Aleluia. Não vamos encobrir nada, vamos guardar essas lições e vamos, irmãos, experimentar as nossas famílias um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de perdão, um tempo de comunhão. Vamos experimentar a graça de Deus em nossas famílias, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. O que acontece depois que ele confessou o pecado, que ele falou com Deus, ele reconheceu quem Deus era em sua vida. Ele disse: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas das angústias. Aleluia. Eu quero dizer, amado, que para qualquer que seja o pecado, o problema, a transgressão, a iniquidade, nós temos um lugar maravilhoso de descanso nele. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia. A divisão nos lares traz angústia para as pessoas. Quantas pessoas estão sofridas, marcadas, angustiadas, deprimidas? Pessoas desejando morrer. Quantos jovens têm morrido, têm suicidado? Quantos? Coisas terríveis. Isso tem acontecido até mesmo em lares de pessoas crentes. Mas, irmãos, nessa noite, a profecia de Natã para as nossas famílias vamos conhecer os nossos limites, vamos ver aonde que nós estamos deixando o mal entrar e vamos expulsar, porque nós temos um lugar de esconderijo, onde seremos preservados das angústias. Aleluia! E quando nós experimentamos o perdão de Deus, nós podemos dizer como Davi disse: tu me cinges de alegria, El Shaddai, o meu provedor, o Deus que me amamenta. Tu és o meu provedor, Jesus. Obrigada, porque em cada situação em que eu errei, pequei, transgredi, eu encontrei graça. Eu encontrei graça para mim, encontrei graça para minha família. Quantos males nós já cometemos. Eu com o Carlos Humberto comigo, nós com os nossos filhos. Mas nós encontramos um abrigo seguro que nos livrou das angústias. Aleluia! E o Senhor me deu uma boca, porque o Senhor me escolheu desde o ventre de minha mãe, e me fez como uma flecha, me tirou da tua aljava. Aleluia, para anunciar os teus feitos e para anunciar que essa graça funciona para as famílias. Que como a família de Davi estava em derrota, a minha também entrou em derrota. Mas tem graça, tem perdão. E o Senhor me ensinou, porque o Senhor disse aqui: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Eu não sabia como andar, eu não sabia o que fazer, mas debaixo dos teus olhos o Senhor me conduziu. Aleluia. E ele termina esse salmo, irmãos, de uma forma tremenda. Eu não li esse versículo, mas eu quero ler agora para você se alegrar no Deus que está derramando uma unção fresca aqui nessa noite. Deus que está derramando poder aqui para abrir os nossos olhos, para nos dar entendimento, para nos fazer crescer, para alcançar as nossas famílias. Davi encontrou o perdão de Deus. Ele recebeu aquela palavra, irmãos. E ele diz assim: aleluia. Obrigada, Espírito Santo.
Porque eu tenho a consciência de que o Senhor está comigo. Eu tenho a consciência de que o Senhor está dentro de cada um dos meus irmãos. E como o Senhor me disse nessa tarde, que coisa grande tu farias essa noite. Muitas vezes não é um dente de ouro que está nascendo, muitas vezes não é um mover, mas é algo muito mais profundo. E Ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Ele nos colocou num caminho de retidão. Você pode celebrar isso? Canta alegremente. Se você identificou alguma coisa, tem um caminho, eu já disse aqui. Ande por esse caminho. Ele diz: instruir-te-ei e mostrarei o caminho que você deve seguir. E debaixo dos meus olhos você vai ter conselho. Tem conselho para a tua família, querido. Tem conselho para a tua família. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente para orar. Vou respeitar o horário. Passei 15 minutinhos. Mas, se tem alguma desses passos que Davi traçou e entrou por um caminho que Deus não tinha para ele, se tem alguém aqui que identificou alguma coisa na sua vida, eu quero só que você levante a mão no seu lugar, que eu quero orar por sua vida. E se tem alguma coisa para conversar entre família, aproveita, irmãos, a unção. Conversa. Vamos colocar tudo em ordem. Jesus está voltando. Aleluia. Vamos ter coragem de olhar e falar assim: olha, eu errei mesmo. Errei. Gente, um homem segundo o coração de Deus faz essas coisas. Que era um adorador. Nós falhamos, irmãos, e o Senhor sabe da nossa natureza, sabe que nós somos pó. Eu só vi uma mão levantada, não sei, 2, 3, 4. Ô Pai, eu quero te louvar porque o Senhor nos deu essa palavra para essa noite. As pessoas que estão aqui são as que estão aqui, inclusive eu, precisamos dessa palavra. Não é para quem não veio, não, é para nós mesmos. O Senhor não vai falar para quem não está. O Senhor não é menino. Nós recebemos essa palavra com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. E o que eu te peço, Pai, nessa noite é que o Senhor visite cada família. Já orei por isso hoje, mas eu quero orar mais uma vez, no sentido de que essa palavra seja aplicada nos lares e nós tenhamos aqui, meu Deus, famílias fortes, bem estruturadas. Famílias segundo o coração do Senhor. Que isso não seja um jargão para o mês de maio, não, Senhor, mas que seja para toda a vida, até o arrebatamento. Aleluia. Pai, cerca as famílias dessas atitudes que levaram Davi a cair em iniquidade. Hoje nós fomos alertados, fomos vacinados. Quando a praga se aproxima de um rebanho, o dono daquele rebanho, ele aplica uma vacina. E o Senhor está nos vacinando. Nós queremos, Senhor, consertar as coisas. Se gritou, pede perdão. Olha, eu gritei com você, errei, não tinha que ter gritado. Se bateu com ira no filho, olha, meu filho, me perdoa porque eu fiz isso, extrapolei, entrei na carne, não vigiei. São tantas as situações que o Senhor está
trazendo aqui, irmãos, que eu não vou falar, mas eu tenho certeza que o que Ele está me mostrando aqui, Ele está mostrando para pessoas aqui nessa noite. Concertos com pai, com mãe, com irmãos, com esposas. Eu quero te dizer o que o Espírito Santo diz. Deus vê. Viu? Deus vê. Então pense você que aquilo que você está fazendo, que você sabe que está errado, você sabe que está errado. E aqui eu estou entrando numa área íntima. Você sabe porque sabe que você está errado. Pare hoje. Em nome de Jesus, pare hoje. Pare hoje. Rabashokandarai. Rabaiashuri anderemene cantarai. Na casa de Deus, irmãos, tem profeta de Deus. Shabai chorai. Eu estou falando aqui de pecados na área sexual. Shabai candoremene raci andreneflas. Pare, porque esse caminho é um caminho de morte. Faça como José, sai fora. Sem colocar peso, sem colocar condenação. Jesus não está aqui e eu te repreendo em nome de Jesus. Te amarro e te expulso do nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está repreendido, amarrado, lançado no abismo, porque aqui tem presença de Deus. Tem um caminho de graça para você, querido. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado do caminho do Senhor? Aleluia! Aleluia! Eu vou glorificar. O diabo quer jogar a seta para você não falar as verdades. Tudo que ele botou para falar, eu vou falar. Aleluia! A minha voz é do Senhor, Ele me deu. Aleluia! Cada glória a Deus, cada aleluia que você dá é um bofete aí. Aleluia! Aleluia! Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, quer reconciliar? Todos estão na bênção, glória a Deus, aleluia. Então vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Deus é bom, Deus é fiel. Sua família não vai se perder. Tem libertação para a sua vida. Tem restauração para a sua casa. Você não vai morrer nas drogas. Xarabaia chorababas. Relacionamentos em Deus. Os maridos não crentes virão. Os maridos não crentes virão. Os filhos desviados virão. Aleluia. As mulheres não crentes virão. Virão, virão. Do norte, do sul, do leste, do oeste. O Senhor está dizendo: profetiza, profetiza, profetiza. Virão, virão. As tuas portas vão se abrir. Você vai expandir, crescer, tomar posse do seu sonho.
Jesus poderoso, irmãos. Meu Deus do céu. É muito tremendo. Levanta as suas mãos. Te agradecemos, Pai. Que o Senhor tiver mais que falar quando sairmos daqui, no carro, no lanche, em casa. Que o Senhor continue falando. O esposo virá. Ai, gente, eu queria parar, mas não dá. A aposentadoria virá. Vai vender o que tem que ser vendido. Vai comprar o que precisa comprar. Vai ganhar aquilo que você está colocando. Queremos almas, curas, milagres, prodígios, salvação, libertação. E tem uma mulher dizendo assim: Deus, eu só quero crescer. Eu só quero a unção. Cadê você? Levanta a mão e recebe aí, porque ela está disponível. Está dizendo assim, ó, a mulher está dizendo assim: Senhor, eu não quero nada desse mundo, eu quero a unção. Ai, chomanaga sobre andarai. Lava-se, recebe aí no teu lugar, mulher. É mulher. Ache cantaraba sobre andarai. Riba lava chore cantaralaba. Senhor, nos despede debaixo de paz, de graça, de sabedoria, de proteção. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Meninas lindas de Jesus. Sábado, lá na Ceilândia, Mulher Total, já tem camiseta ali. Eu já peguei a minha. Depois, se você quiser, procura a Sandrinha. Camiseta nova do Mulher Total, ungida para servir. Deus liberou unção hoje para a gente continuar servindo ao Senhor. Amém, ungida para servir. Aqui atrás tem o versículo e um vidrinho de azeite. E nós vamos ouvir uma palavra poderosa lá com a irmã Catarina. Vá em paz, Deus abençoe. Tem alguma coisa? Então vamos orar, gente. Alguém assistindo aqui pela internet pediu oração pela Bianca. É por ela mesmo? Pelo pai da Bianca. Então, você está cheio da unção aí. Você está cheio de Deus. Você está cheio de Deus, irmão. Você está cheio de Deus. Levanta a mão aí e abençoa esse homem. Senhor, visita. Como o Senhor visitou o pastor Eric Peterson, que saiu do hospital ontem. Visita esse homem. Senhor, nós não sabemos o que ele está precisando, mas sabemos que essa mesma unção vai tocar nele agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E obrigada, Pai. Obrigada por essa noite.